Olá, seja bem-vindo ao canal Quero Ver na Prática. Meu nome é Malena Farias e hoje vamos estar aprendendo um pouquinho mais sobre o Excel. Fique conosco. Espero que você tenha gostado do nosso primeiro vídeo. Eu sei que o som não estava muito bom, espero que esse hoje já esteja um pouco melhor. Mas nós vimos, e nós falamos sobre a necessidade da gente aprender do básico. Um conceito básico bem aprendido vai te facilitar mais lá na frente. Vou colocar já aqui a tela do Excel, deixa eu aproximar um pouquinho mais aqui. E eu vou falar primeiramente, só rever um pouquinho do que a gente viu. Nós vimos os operadores aritméticos, Nós vimos conceitos básicos sobre quais os operadores usar para soma, subtração, multiplicação, divisão, exponenciação. A porcentagem eu só comentei, mas a gente vai ver isso num próximo vídeo. Mas quando a gente utiliza esses operadores aritméticos, é importante a gente entender qual é a prioridade, qual é a ordem de execução desses operadores. Como eu já falei no outro vídeo, o Excel não reinventou a matemática, o mesmo conceito matemático. Então, hoje a gente vai estar vendo essa ordem, essa prioridade. Então, quando a gente observa aqui nessa listinha que eu coloquei, a gente vê que a ordem é a mesma que você aprendeu lá quando você aprendeu com a tia na escola, com a professora na escola, a ordem dos operadores matemáticos, aqui os operadores aritméticos. Então, aqui a gente vê que a primeira coisa que na matemática e no Excel vai fazer é o que está dentro do parênteses. Depois é o que está em exponencial, o que está elevado. Desculpa. E em terceiro lugar, as multiplicações e divisões, sempre da esquerda para a direita. E em quarto lugar, as somas e subtrações. Então a gente vai estar vendo alguns exemplos aqui para você entender a importância de você saber também esta sequência. Vamos imaginar que você queira calcular uma média, E o que seria uma média? O conceito de média é você somar todos os valores e dividir pela quantidade desses valores. Então, vamos imaginar aqui que você tem três valores aqui, 150 e 150. E você quer calcular a média desses valores. Lembrando que no Excel existe uma função para média, mas o nosso objetivo aqui é a gente consolidar o conceito de fórmula. Você saber fazer a sua própria fórmula, independente do Excel ter a função ou não. Então, eu iria fazer aqui o sinal de igual, não é isso? Porque toda fórmula começa com igual. E eu vou somar, posso ir clicando aqui, nas células, vou somar esses três valores e vou dividir por 3, que é a quantidade deles. Mas se a gente olhar para essa fórmula aqui, será que ela está correta? Para eu saber se ela está correta, eu tenho que observar a minha listinha. Eu não tenho nada ali em parênteses. Eu não tenho o exponencial. Eu tenho a divisão. E tenho soma. Então, aqui o que ele vai fazer, se eu deixar desse jeito, ele vai fazer esta divisão aqui antes de fazer a soma. E será que é isso? 200 não é o resultado dessa média aqui. Então, por quê? Eu preciso aqui colocar entre parênteses, porque eu quero que ele efetue a soma desses elementos primeiro. Então, porque é o conceito de média, Eu somar todos os elementos, então é a primeira coisa que eu quero que ele faça. Então, por isso eu vou colocar entre parênteses e depois eu vou dividir pela quantidade de elementos. Então, a gente vê aqui que não só eu preciso saber os operadores aritméticos, mas eu preciso saber a sequência em que eles ocorrem, tá?
Vamos imaginar uma outra situação aqui. Vamos imaginar que você está fazendo uma tabela com as suas despesas, né? Então, você aqui, você recebe 1.000 e você tem de despesa, por exemplo, 500 com alimentação, 150 com transporte, 100 com saúde, e aqui você vai querer um saldo. Olha aqui, é muito importante aqui, eu vou começar já a dar uns outros conceitos mediante esse. Quando eu vou começar a escrever saldo, né, como eu já tenho uma palavra aqui parecida, com as mesmas iniciais, ele me sugere, né? Eu não quero escrever salário, eu quero escrever saldo, mas isso daqui já te dá uma dica para quando você estiver fazendo uma listagem e você prestar atenção se ele vai te sugerir alguma coisa para você não repetir um nome numa listagem, tá? Isso já fica uma dica. Então, vou botar aqui saldo, né? Eu vou aqui, como a gente está trabalhando com moeda, eu vou marcar esses valores, né? Deixo o mouse apertado e vou descendo aqui com o mouse apertado, marcando esses valores. E aqui esse botão aqui, que ele tem como nome número de contabilização ou em outros formato moeda, né? Eu vou clicar e ele já vai colocar no meu formato moeda. Aqui fica mais uma dica, tá vendo que apareceu essas tralhas, né, ou essas hashtags? Significa que a célula não comporta o valor para exibir, um tamanho menor. Então eu posso aqui aumentar, colocando o ponteiro do mouse entre as células e deslizando assim, tá? Ou eu posso vir e dar 2 cliques. 2 cliques aqui, ele já ajusta automaticamente. Já fica aí mais uma dica. Então aqui, esses valores aqui são as despesas. Eu vou só mudar a cor aqui para a gente ter uma noção. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu quero pegar o meu salário e quero subtrair das minhas despesas. Quando eu coloco assim, eu não preciso, né, quando eu tenho essa minha fórmula assim, eu não preciso colocar parênteses, eu não preciso me preocupar com nada, que eu peguei um e fui diminuindo do outro, diminuindo do outro, diminuindo do outro. Mas vamos dizer que eu quisesse fazer de uma outra forma. Eu quero pegar o meu salário e quero diminuir do somatório das despesas. Então, eu vou abrir um parênteses aqui, porque eu vou somar essas despesas, né? Vou somar aqui, somar aqui. Então, aqui eu coloquei o parênteses, porque eu quero primeiro somar as despesas e depois é que eu quero subtrair essas despesas do meu salário. Então, a gente vê que deu o mesmo resultado. Então, a fórmula depende de como você raciocina, qual é o seu pensamento para resolver aquele problema, tá bom? Eu vou dar mais um exemplo aqui deixa eu ver aqui. Vamos dizer que eu quisesse calcular o IMC, Índice de Massa Corporal. O IMC eu preciso do peso e preciso da altura. Desculpa aqui. Eu preciso da altura. O meu peso em quilos e a altura em metros. Então, vamos imaginar aqui uma pessoa com 60 quilos e 1,60 m. Coloquei aqui. O IMC ele é calculado eu dividindo o peso pela altura ao quadrado. Então, vou fazer aqui de duas formas, tá? Eu posso aqui pegar o peso dividido, né, que é a barra. A altura ao quadrado é o quê? A altura vezes a altura. Então, altura vezes altura. Se eu não colocar isso daqui entre parênteses, esse altura vezes altura entre parênteses, o que ele vai fazer primeiro? Ele vai fazer primeiro esta divisão e do resultado ele vai depois fazer essa multiplicação, porque é essa regrinha aqui, ó, multiplicações e divisões da esquerda para a direita.
E aí o que acontece? Vai dar um IMC 60, que é errado, né? Não calculou o IMC certo. Então, se eu colocar o parênteses, ele vai fazer primeiro o que está no parênteses e depois eu vou fazer a divisão. Deu ali um IMC de 23,53, né? Segundo a OMS tá bom, né? Abaixo de 25. Uma outra forma de eu fazer isso daqui, de fazer essa mesma fórmula. Isso daqui ao quadrado, altura ao quadrado. Como é que a gente faz elevado ao quadrado? Vou tirar esse parênteses aqui, vou apagar aqui. É o circunflexo, lembrando que eu tenho que dar um espaço para ele aparecer, e vou botar ali ao quadrado. Deu lá o IMC certinho, 23,43, abaixo de 25. Então aqui, por que eu não preciso colocar o parênteses? Porque o expoente, ele está acima, ele faz primeiro do que a divisão. Então é muito importante a gente compreender qual é o funcionamento das fórmulas, tá bom? Então, isso daí é muito importante para que você, futuramente, você possa estar fazendo fórmulas de qualidade, porque você compreende o mecanismo da fórmula, tá? Espero que você tenha gostado, que você pratique, tá? Se tiver dúvidas, mande para o e-mail ou coloque nos comentários do nosso vídeo. Curta, compartilhe e passe para outras pessoas estarem também curtindo e compartilhando o canal. Até a próxima e até o próximo vídeo. Tá? Tchau, tchau.